Porque Paulo foi o escolhido entre tantos. Porque Paulo foi preparado para essa tarefa. Ele foi discípulo de Gamaliel. Gamaliel era um rabino que tinha toda uma formação voltada para o humanismo, para a visão humanista da vida, em função de Hillel, seu avô, que era um grande rabino do século II, antes do nascimento de Jesus, ter sido o destaque entre os rabinos de sua época, e não teve nenhum rabino mais igual a ele, para falar tanto de amor como Hillel falava. E existe uma segunda coisa, que é o seguinte: quando a revelação de Moisés veio para o povo de Israel, ela não veio só para o povo de Israel. Ela veio para ser uma revelação universal. Mas os judeus não dividiram a revelação com ninguém. Eles tomaram a revelação para si e se entenderam como povo eleito e não divulgaram. Até hoje, o judaísmo não tem interesse proselitista. Ele não tem interesse de informar as outras pessoas aquilo que chegou à sua mão. Então, eles são um conjunto, o judaísmo transformou-se num conjunto de informações que deveria ter chegado ao mundo e não chegou. Quando chegou a segunda revelação, que era Jesus, qual era o objetivo? Chegar ao mundo. Só que como que a segunda revelação ia chegar ao mundo se a primeira não chegou? Como que você vai divulgar a segunda fase do videogame se a primeira não foi oferecida? Então, já que você não tinha isso, você precisava fazer uma divulgação de 2 em 1. Você precisava, quando fosse divulgar o cristianismo, levar a reboque a mensagem do judaísmo para tirar o atraso. Tinha que se divulgar 2 revelações de uma vez só. Isso não podia ser feito por um grego, nem por um egípcio. Isso tinha que ser feito por um judeu. Então, o que eles fazem? Bom, nós vamos pegar um cara, vai se formar em rabino, em doutor da lei, vai ser uma pessoa bem calçada nos conceitos judaicos, e depois que ele estiver bem alicerçado nisso, a gente coloca o cristianismo e ele vai pregar as 2 informações para o mundo. Tanto que, se você perceber, quando as pessoas falam dos conceitos da sociedade que hoje nós possuímos, as pessoas se referem como sendo conceitos judaico-cristãos. Por que judaico-cristãos e não só cristãos? Porque Paulo pegou todo o arcabouço de conhecimento judaico, conectou no cristianismo, tornou uma peça única e disse: é isso aqui que vocês têm que aprender. E trouxe as 2 coisas juntas. Ele fala na sua pregação coisas que não estavam na pregação de Jesus, mas que pertenciam ao judaísmo e que foi trazido para dentro do cristianismo. E aí, certamente, você está dizendo assim: o que será, então, que veio que não era? Vou dar só um exemplo. Se você perguntar ao cristianismo como foi que o mundo surgiu, o cristianismo não sabe responder essa pergunta. Não existe resposta dentro do cristianismo para a pergunta fundamental das religiões: como foi que tudo surgiu? Você perguntar para o muçulmano, ele sabe. No Alcorão tem. Se você perguntar para o hindu, tem. Para o Hare Krishna, tem. Todos têm. O cristão não tem. No cristianismo não tem. Como foi que tudo surgiu? Jesus nunca falou. Então, o que fez Paulo de Tarso? Ele juntou a figura de Adão, de Eva, juntou aquele pensamento judaico, conectou no cristianismo e entregou como se fosse uma coisa só. Isso é tão forte que os cristãos acham que Adão e Eva é um personagem cristão. Quando os judeus dizem assim: não, mas Adão e Eva é judeu. Nossa, vocês também acreditam em Adão e Eva? É? Aí os judeus ficam dizendo: minha filha, ele é meu. Pegou, tomou meu livro e levou junto. Porque os cristãos juntaram as verdades judaicas com as verdades cristãs. E o modelo de família que nós temos no Ocidente é o modelo de família judaica. Como é o modelo de família? Um pai, uma mãe só, filhos obedientes aos pais, os pais mandam nos filhos, os filhos obedecem os pais. Esse é o modelo judaico. Não existe incesto intrafamiliar, modelo judaico. É assim que o judaísmo ensinou.
E aí, quando Paulo vem trazer aquele conjunto de verdades, ele traz essa conjunção. Então, ele foi escolhido exatamente porque ele tinha toda a formação judaica para tirar o atraso das revelações que foram apresentadas no passado e que os judeus não divulgaram ao mundo. Então, Paulo fez um trabalho dobrado, deve ter ganhado hora extra, porque divulgou o cristianismo e levou a reboque o judaísmo como verdade também.